Bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Norato do Joga aí. Aqui mais uma vez eu vou te ensinar a fazer esse efeito aqui. Vê o que você acha, ó. Eu vou dar play no vídeo e ouço o áudio. Esse é o meu próprio vídeo. Você coloca a tua dúvida, mas não dá pra colocar uma imagem, um print, né? Você quer colocar um vídeo. Agora, na hora que eu falo no microfone, automaticamente o volume baixa. Você tá conseguindo perceber a diferença? Eu vou parar de falar, olha. Então não aparece, a pessoa nem leu a tua resposta. Agora eu falo de novo e o volume ele baixa um pouquinho. Não é? Legal pra caramba, não é? Eu vou te ensinar a fazer esse efeito no Streamlabs OBS e você pode replicar ele no OBS Project. Aliás, OBS Project, isso é o OBS Studio. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, deixa eu replicar aqui a tela, né? Desculpa por isso, é meio chato ficar se revendo várias vezes. Mas deixa eu explicar para você aqui o que é isso. Eu vou colocar aqui, desculpa, antes de te explicar, se você quiser mais informações de Streamlabs OBS, é só você entrar aqui no meu site, canaljogaí.com.br. Aqui em cima tem um menuzinho chamado Streamlabs OBS. Eu deixei uma página com um monte de vídeos lá. Você pode fazer o download do Streamlabs OBS aqui no link da descrição, ou você entra aqui na página, no site, e vai ter um link tipo esse aqui, ó, download, você pode baixar aí, tá? Bom, o nome desse efeito é ducking. Esse efeito também é possível fazer no Premiere. Então, só que no Premiere funciona diferente. No Premiere você tem duas faixas de áudio. Se você não manja o que eu tô falando, tá meio perdido, tudo bem. Eu vou ser bem simplista, vou focar no Streamlabs, calma. Então lá no Premiere você tem duas faixas de áudio e você diz assim, olha, essa faixa de áudio, que digamos seja a faixa de áudio do jogo ou da música, ela tem que baixar toda vez que essa faixa de áudio aqui começa a ser utilizada. E pode ser a primeira faixa de áudio você falando, por exemplo. Bom, enfim, isso é um ducking. No Streamlabs OBS e no OBS você faz isso através de um filtro. Aliás, você vai usar dois filtros. A princípio, nessa versão 0.12.3, ainda se faz desse jeito. Eu não sei se, de repente, lá para umas versões na frente, eles mudaram alguma coisa. Mas, a princípio, você vai escolher aqui a tua fonte de áudio que você quer que baixe. No caso, o meu aqui é fone de ouvido / alto-falante. Não sei se você consegue ver, né? Ali, ó, setinha do mouse replicando loucamente. Desculpe por isso, mas não tem jeito. Aí você clica aqui em filtro. Esse filtro aqui é um filtro de compressor, tá? Eu vou aproveitar e te ensinar duas coisas, né? Aqui como você vai melhorar seu áudio, que é baixando o volume da música e do sistema, e vou te ensinar também o que é compressor para o seu microfone. Para tipo assim, você fala baixo assim, ó, quando vai falando baixo, o som ainda fica alto. E quando eu falo alto, o som baixa sozinho, para não ter que estourar, né? Às vezes o pessoal dá um berro assim, estoura o áudio, é bem ruim. Bom, essa dica até, inclusive, eu falei dela no meu outro vídeo, né? Tem outros vídeos de Streamlabs OBS nessa playlist, inclusive, ou se você está vendo pelo site, tem lá em algum lugar. Bom, o filtro de compressor, a ideia quando a gente fala compressor, a gente tem a ideia de comprimir, né? E no caso aqui é a faixa de áudio. Não sei se você já viu como é que é uma faixa de áudio na edição. É um monte de linhazinhas que parecem uns morrinhos assim, né? Então quando você fala, esse morrinho ele aumenta. Quando você fica quieto, o morrinho diminui. A maioria dos microfones faz um chiadinho no fundo, que você só percebe quando faz silêncio absoluto. Então você vai prestar atenção, fica um shhh, é meio chato. Mas quando você vai falando ou tem alguma música de fundo, não dá para perceber. Os melhores microfones não tem esse chiado, mas aí se você precisa de uma coisa para tipo gravar uma música, né, que você, né, precisa de uma coisa mais profissional. Mas pra gente que usa, aqui faz live stream, jogo, ninguém nem nota. Mas mesmo assim, existe um filtro para resolver isso. Bom, eu falo desse filtro daqui a pouco. O compressor faz isso, ele comprime essa onda. E aqui é o seguinte, existe uma configuração, ela não funciona igual para todo mundo, você vai ter que testar aí, tá? Então a sugestão é você colocar aqui mais ou menos como eu estou fazendo, depois você grava um vídeo de você mesmo falando e ouvindo a música, ou qualquer outra coisa que você esteja ouvindo, e depois se ouve, para ver se ficou de acordo pro seu gosto. Por quê? A ideia aqui é o seguinte, quando você está fazendo live ou está gravando vídeo, eu basicamente uso esse efeito aqui só em live, porque em vídeo eu faço de uma outra forma, né? Geralmente eu gravo com dois canais de som, então na edição cada canal é independente, aí eu mexo de acordo com o que eu acho mais legal. Mas aqui não, você tá em live, e as pessoas, sabe quando tá aquela música alta e a pessoa tá falando, você não conseguiu entender o que o streamer falou? Então, ou você é o streamer e se colocou no lugar da outra pessoa que está te assistindo, ou você assistiu algum outro streamer e percebeu isso, ou às vezes a música está lá baixinho, ela podia estar mais alta.
Tem uns momentos nas lives que você não precisa falar, é bom você ficar quieto. E quando você fica quieto, o volume do jogo, né? Pô, barulho de batalha, pessoas correndo, sei lá o que você tá jogando, ele se eleva de forma automática. Então, o compressor vai fazer isso. E a configuração padrão, você pode colocar assim, ó. Radio. Cara, como é que eu menciono isso? Ratio. É porque se fosse em português seria portuguesada ratio, mas é ratio. Ah, não sei mencionar. Essa primeira opção aqui, você coloca em 3. A segunda, threshold. Isso aqui é... Como é que eu vou dizer? É onde o gatilho vai ativar. Então eu quero que ela comece a ativar em menos 18. Se eu estiver explicando alguma coisa errada e você for muito profissional em áudio, por favor, me corrija. Attack é o tempo que leva para que esse filtro entre em ação. Aqui no caso são em milissegundos. Lembrando que 1 segundo tem 1000 milissegundos. Então 10 milissegundos é tipo uma fração de 1 segundo. Ou seja, na hora que você fala, rapidamente o volume decai. E quanto embaixo é release. É quanto tempo leva para o volume voltar ao normal. Eu prefiro... Chegou o cara do carro do gás, cara, bem na hora da gravação, né? Mas enfim, finge que ele não tá passando lá no fundo. Ó, abstrai, zen. E aí, o tempo de liberação desse volume que tá baixo para voltar ao normal é quanto? Eu coloquei 1000, ou seja, 1 segundo. Você começa a falar, ele rapidamente decai. E você para de falar, leva 1 segundo para o volume voltar ao normal. É um tempo razoável, né? Inclusive é o tempo máximo que dá aqui nesse release. Eu não sei se eu colocar, por exemplo, uns 5000 aqui, se funciona. Não. Só o máximo é 1000 milissegundos mesmo, 1 segundo. Output gain. Isso aqui é o quanto, depois que alcançar o nível, quanto ele aumenta ou diminui. Pode deixar em 0, tá? Pode deixar em 0. Se você achar que é válido reduzir alguma coisa, reduza em menos 3. Tá? Assim, tipo, escreve menos 3. Menos 3 decibéis reduzindo já tá muito bom, mas eu deixo em 0. E aí você vai começar, beleza, vou dar aqui o OK. A partir de agora, eu vou dar um play aqui e olha essa barra verde. Vou dar aqui um play. Dá um play nesse vídeo aqui mesmo. Isso aqui é o vídeo tutorial que eu estava explicando, né? Que tem aqui no meu site. Ele configura cada um dos detalhes do alerta. Isso leva um tempinho, eu admito, mas... Tá na parte amarela. Eu começo a falar, agora você vê que automaticamente já não chega mais na parte de cima. Nesse aqui, ó, calma aí, deixa eu dar um pause aqui. Nesse aqui, você tá vendo meu mouse, né? Isso aqui, observa que ele vai até o nível amarelo, o máximo do amarelo, no início do vermelho, o que eu aconselho. Eu acho que esse é um volume muito bom. Do vermelho em diante, fica muito próximo de estourar o áudio. Então, o nível máximo do amarelo, as pessoas te ouvem bem alto, bem claro. E aí eu vou dar o play de novo, preste atenção agora, que vai até o amarelinho ali, o finalzinho do amarelo, olha. É a parte visual, mas e a parte sonora? É importante, né? Então o que você tem que... Beleza. Agora eu vou dar play e preste atenção que ele vai baixar o som sozinho. Fazer. Primeiro, eu acho que é o básico do básico. Você tem que ter um microfone. Tem que ter o quê? Tem que ter o microfone? Tem que ter o quê, Norato? Fala aí pra todo mundo. Baixa um pouquinho, né? Quanto mais alto eu falo, mais ele baixa o volume do áudio lá. Se eu falar normal assim, ele baixa um pouquinho. Mas digamos que você tá usando um headset. Digamos que o volume, quando você faz o seu teste de gravação, que seria como se fosse a sua live, né? Você vai primeiro fazer esse teste, né? Pra saber se tá ok. Você não precisa fazer uma live e depois ouvir a sua live, né? Então você só grava ali o vídeo como se fosse uma live e que ainda não está suficientemente baixo do jeito que você gostaria. Porque o volume do seu jogo está no máximo, só que você baixou o volume só do seu fone de ouvido para ficar ok para você. Ou, sei lá, do jeito que você achar melhor. Mas para as pessoas parece alto. Então você vai vir aqui nessa engrenagem do filtro e clica em filtros. Aí onde estava escrito aqui menos... Eu acho que eu tinha colocado menos 18, né? Tava menos 18. Beleza. O padrão estava menos 18 aqui para mim, né? Quando eu pedi para você fazer a alteração. Aí digamos que você coloca menos 24. Mas lembrando que em menos 18 o áudio já estava batendo ali no amarelinho. Ou seja, o filtro não estava entrando em ação, né? Quando eu falava alguma coisa, a barrinha verde, ela ia até o início do amarelo. Tá? A barrinha verde até o início do amarelo. Só até recapitular aqui para você, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Mas você vê que quando eu falo, inclusive meu áudio tá bem alto aqui. Ó, eu vou começar a falar. Aqui, ó, tá vendo que ele chega mais ou menos aqui no início do amarelo? Não. Mais ou menos, não é? Beleza. Agora eu vou colocar isso aqui em menos 24. Menos 24. E vamos ver até onde vai a diferença. Mas tá certo, tudo bem.
Agora eu começo a falar, ó, e você vê que ele não tá chegando nem no amarelinho, ele já tá bem mais baixo. Aí você vai saber se isso tá ok ou não pra você, tá bom? Então dá pausa. Eu, nos meus testes, deixar isso aqui em menos 18 é suficiente. É suficiente. Pode ser que eu mude de opinião. Lembrando que, mais uma coisa, aqui embaixo, onde está escrito Sidechain Ducking Sus, é aqui o pulo do gato. Você vai ter que dizer para o seu filtro qual é o mecanismo, ou seja, qual é o áudio que vai fazer com que esse áudio aqui seja baixado. Ficou confuso, né? Por exemplo, como eu apliquei o filtro aqui na saída do seu som, que é o de cima, não no seu microfone, aqui embaixo eu vou dizer assim, olha, quando o microfone X começar a sair som desse microfone e captar som, aí tu baixa aqui o áudio. Ou seja, se você tivesse aqui vários tipos de microfone diferentes, microfone webcam, microfone de não sei o que, eu escolhi o meu microfone, né? Coloquei aqui, beleza. E aí ele começa a dar o gatilho para poder baixar o volume. Então, tá explicado aqui como é que você baixa o volume para ter um pouco mais de qualidade nas tuas lives. Só que tem mais um pulo do gato aqui, que é o compressor do meu microfone. Eu tenho a impressão mesmo que eu expliquei isso em algum outro vídeo, mas já que esse vídeo aqui é sobre áudio, então vale a pena explicar também. Presta atenção que eu tenho 3 filtros aqui, ó. Tem 3 filtros. É o filtro de redução de ruído e 2 compressores. Por quê? Porque o redução de ruído ele está em menos 3 decibéis. É o mínimo para poder você não ouvir um chiadinho. Eu vou tentar colocar aqui, se os vizinhos não gritarem, né? E eu vou ficar em silêncio para você ver se você consegue ouvir um chiadinho no fundo. Calma aí, vou desativar. Ativando de novo. Se você aumentou o volume do seu áudio, o volume do áudio, pode ser o volume do seu áudio, você deve ter percebido um chiadinho. Então, menos 3 decibéis, quando eu ativo esse filtro aqui, que você ativa no mais, aí você escolhe aqui, ó, filtro de ruído, é isso mesmo? Filtro de ruído? Deixa eu ver aqui. Redução de ruído, não filtro de ruído, redução de ruído. Quanto mais supressão, acho que é isso, né? Suppression level. Quanto mais decibéis você coloca para ele reduzir, vai piorando um pouco a qualidade da sua voz. Então, assim, usa o mínimo possível isso aqui. Menos 3 decibéis, tá ok. E aí vem o primeiro compressor. Agora, não sei te explicar com calma, mas explicar com riqueza de detalhes qual é o compressor que faz baixar o volume e qual é o compressor que faz subir o volume. Eu sei que se você colocar configurações similares a essa minha aqui, vai funcionar bem. Lembrando que o seu áudio não pode estar na captação máxima. Então lá no teu Windows, quando você escolhe lá onde você vai, qual é o nível de volume do seu microfone, ele nunca pode estar, nunca, ele pode estar chegando ali, digamos, no vermelho, batendo no máximo no vermelho aqui, porque a gente já sabe que está estourando. No meu caso aqui ele está no início do vermelho, aqui ó, na direita. Eu estou falando lá no cantão, por quê? Senão fica... Cara, fica horrível, cara, quando o áudio estoura, a sensação que você passa para as pessoas é que você é descuidado no que você faz, sabe? Tanto faz essa porcaria aí. Ou então que você tá num áudio de webcam de 2005, é muito ruim. Bom, então, o primeiro filtro você coloca assim, 3 de ratio, menos 21 threshold, 3 de ataque, 15 de release e output gain, você coloca 9, são 9 decibéis. Ou seja, quando ele estiver em menos 21 decibéis, né, que os decibéis se contam de menos infinito até 0. 0 é o máximo. Aquele medidor que está ali para a direita, deitado assim, né, quando eu falo ele mexe, imagina que ele faz assim, tipo, vai para cima, né, que você dá uma torcida nele. O topo dele é o 0. Quando chega a 0, estoura. O áudio não existe 1, 2, 3 decibéis. Só existe 0 ou menos alguma coisa. Então, a partir de menos 21, ou seja, lá de baixo, ele ganha 9 decibéis. Tá bom? Ou seja, o áudio que tá... Se eu falar um pouco baixo assim, ó, eu vou falando baixo e você ainda me ouve alto. E eu tô falando baixo. Agora, quando eu começo a falar alto, ele automaticamente baixa o volume. Para isso que serve. Aí o segundo filtro, isso aqui é o filtro que, se eu não me engano, que serve para subir a sua voz. Eu acho. Não lembro. E o segundo, possivelmente para baixar. Aqui o ratio, você coloca em 10, que é a razão de... Eu não sei explicar isso, cara. Isso é um termo muito técnico de áudio que eu realmente não sei. Mas coloca em 10, funciona. E o threshold você coloca em menos 16. Porque a ideia é que o teu volume fique por volta de menos 6 decibéis.
Lembrando que 0 decibéis é o máximo. Então, menos 6 é mais ou menos ali onde fica batendo o meu, né? A minha barrinha ali, que vai até o máximo ali, o amarelinho completo. E até ali é mais ou menos menos 6 decibéis. E aí você vai colocar isso em menos 16 decibéis, threshold, leva 1 milissegundo de ataque, ou seja, na hora que você fala já entra em ação muito rápido, leva 15 milissegundos, que é o mínimo para poder liberar, ou seja, a coisa tem que funcionar rápido aqui. E quanto que ele ganha? Ou seja, quando ele estiver em menos 16, sobe 10. Então, na verdade, esse aqui deve ser para subir o áudio e o primeiro deve ser para baixar o áudio. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, com essa configuração aqui, você novamente faz aquele teste e vê se o teu áudio fica bom quando você fala se baixou o volume também do teu jogo. Para você passar melhor qualidade de som para as pessoas que te assistem e elas absorverem isso sem você precisar falar, nossa, como tem uma qualidade de som muito alta, para que você não precise falar nada disso, simplesmente as pessoas absorvam. Acabei de falar isso, né? Que bizarro. É só você testar antes. Então, gasta um tempo aí para você testar, para deixar a tua qualidade da tua stream muito boa, porque a recompensa disso, ela vem naturalmente. As pessoas percebem a qualidade e elas vão lá te seguir e querer saber o que você está fazendo. Principalmente, invista em áudio. 400, 500 reais no microfone não é desperdício. Se você puder comprar, compre, vale a pena. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.